As chamadas filosofias da existência encaram as coisas em sua realidade imediata, ao contrário do clássico procedimento dos essencialistas que buscam a substância das coisas. Na verdade, trata-se de um simples método de abordagem do problema filosófico, mas na filosofia espírita encontramos a síntese dessas posições. Os seres têm essência e essa essência se desenvolve através da evolução. É o princípio inteligente. Essa essência se reveste de formas diversas no processo evolutivo. A variedade infinita dos seres forma uma gigantesca escala que as ciências distribuem em numerosas classificações de espécies, tanto na mineralogia quanto na botânica, na zoologia e na antropologia. Essência e forma constituem a existência. Tudo o que existe se constitui de uma essência que toma determinada forma e se reveste de matéria. A forma, como Aristóteles já descobrira, não pertence à matéria, mas dela se aposta para amoldá-la. Procede de um elemento intermediário, o fluido universal, que em suas modificações diversas se apresentava como magnetismo, eletricidade, princípio vital. Lemos no item 27 de O Livro dos Espíritos. Ele se coloca entre o espírito e a matéria, é fluido, como a matéria é matéria, suscetível, em suas inumeráveis combinações com esta e sob a ação do espírito, de produzir infinita variedade de coisas, das quais não conheceis mais que ínfima parte. Essa expressão, é fluido, como a matéria é matéria, mostra que a denominação de fluido tem um sentido hipostásico. Espírito, fluido e matéria são as hipóstases, ou as faixas, do real. A realidade ontológica reflete a realidade cósmica. No ser humano, essa realidade se apresenta no complexo espírito, perispírito e matéria. Entre os dois últimos existe ainda o fluido vital, como já vimos. Toda essa complexidade, entretanto, é simplesmente a expressão pluralista de um monismo fundamental. A essência é que tudo domina. Ela é a realidade última, mas só através da existência conseguimos atingi-la. Temos de penetrar as capas existenciais do ser para encontrá-lo na sua realidade essencial. É por isso que o Espiritismo tem o seu aspecto existencialista. Vivemos na existência, evoluímos através das existências sucessivas, vemos todas as coisas na perspectiva existencial, mas buscamos em tudo a sua essência, pois sabemos que somente nela iremos encontrar o real. A ontologia espírita oferece-nos uma visão dialética das coisas e dos seres. Aprendemos que a realidade aparente é ilusória, como a própria física hoje nos mostra, mas que é também necessária para chegarmos à realidade verdadeira. O ser humano está no ápice da escala evolutiva existencial. Acima dele se abrem as perspectivas de outra existência, a dos espíritos que superaram o domínio da matéria e que as religiões chamam anjos, divais, arcanjos e assim por diante. Esses espíritos conservam sua individualidade após a morte do corpo e a conservam através da evolução nos mundos superiores. Só a parte formal é perecível, o corpo e o perispírito, a essência do espírito é indestrutível, pois representa a atualização das potencialidades do princípio inteligente, uma construção ou criação de Deus para fins que ainda ignoramos. Como a essência é a mesma em todos os espíritos, encarnados e desencarnados ou encarnados em mundos inferiores ou superiores, a comunicabilidade dos espíritos é uma lei universal, regida por princípios naturais, como os de afinidade, justiça e amor. Essa lei de comunicabilidade mostra na prática o absurdo da teoria existencial e a incomunicabilidade proposta
Kierkegaard. As dificuldades da comunicação humana decorrem do estágio evolutivo da Terra, mas já estão sendo superadas por todas as formas de desenvolvimento material e psíquico, particularmente pelo desabrochar progressivo da percepção extrasensorial, no processo de aprimoramento mediúnico do homem terreno. Um problema difícil é o da transição do princípio inteligente para o reino nominal, após a evolução nos reinos inferiores. Em O Livro dos Espíritos, Kardec se esquivou a esse problema, embora os espíritos o tenham colocado em algumas passagens. É em A Gênese, o volume final da codificação, que ele resolve enfrentá-lo através de comunicações com Galileu, dadas na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas pelo médium Camille Flammarion. Ali se define, no N graus 19 do capítulo 6º do referido livro, como uma iluminação divina, esse momento decisivo. O espírito então recebe, com o livre-arbítrio e a consciência, a noção dos seus altos destinos, e a comunicação acentua, unicamente a datar do dia em que o Senhor lhe imprime na fronte o seu augusto selo, o espírito toma lugar no seio da humanidade. Há uma espécie de seres que não figura na ontologia espírita, a dos seres condenados para sempre ou voltados eternamente ao mal. A filosofia espírita não admite essa concepção aberrante da justiça e do amor de Deus. Há diversidades no processo de evolução dos espíritos, em virtude do livre-arbítrio, indispensável ao desenvolvimento da responsabilidade espiritual. Mas não há nem pode haver seres maus por natureza, pois isso estaria em contradição com o princípio da criação de todos os seres por Deus. Durante um século, o Espiritismo foi acusado de demoníaco por negar a existência de espíritos eternamente maus. Agora, a própria teologia católica se modifica em suas bases para, graças a alguns pensadores corajosos, aproximar-se da concepção espírita. É conhecido o livro revolucionário de Giovanni Papini sobre o diabo e suas conclusões favoráveis à posição espírita. Menos conhecida é a posição do padre Teilhard de Chade, que não avançou tanto como Papini, mas acabou afirmando que o condenado não fica excluído da ordem divina. Aliás, em linhas gerais, Chardin é uma espécie de aproximação conceptual do espiritismo, um referendum católico à doutrina espírita, a escala espírita, que figura em O Livro dos Espíritos, a partir do N grau 100, oferece-nos um esquema ontológico da evolução do homem. Não se trata, como lembra Kardec, de um esquema rígido, mas de uma simples classificação em linhas gerais para a orientação dos estudiosos. Encontramos ali as diversas ordens e graus dos espíritos, encarnados e desencarnados, com que nos defrontamos neste mundo. É uma classificação espiritual que tem a sua aplicação psicológica no tocante aos encarnados, oferecendo-nos uma curiosa tipologia que muito nos auxiliará nas relações sociais. A psicologia espírita, hoje em desenvolvimento, mostrará a validade e o interesse da escala espírita na orientação dos estudos de tipologia e caracterologia. Como se vê, andam enganados os que pensam que o espiritismo é uma espécie de fuga à realidade. Além de mostrar-nos as dimensões ocultas do real, ele nos oferece possibilidades de maior compreensão e controle da realidade aparente ou existencial que enfrentamos na vida terrena. Sexta, existencialismo espírita, a natureza existencial da filosofia espírita se
revela na sua extase, ou seja, na sua posição dentro do mundo, enfrentando os problemas do homem na existência. Por isso mesmo, o espiritismo não pode ser confundido com o existencialismo, mas não há dúvida que encontramos na sua investigação ontológica uma fase existencialista. E é essa fase que chamamos existencialismo espírita, a arena filosófica em que o espiritismo se defronta com o existencialismo protestante de Kierkegaard, com o existencialismo católico de Gabriel Marcel, com o existencialismo ateu de Jean-Paul Sartre e assim por diante. Armado dos mesmos instrumentos conceptuais e colocado na mesma posição de pesquisa das diversas correntes existenciais da filosofia contemporânea. Nicola Bagnano, existencialista italiano, entende que as filosofias da existência podem ser divididas em 3 grupos, tomando-se como critério o sentido e o emprego que dão à categoria filosófica do possível. Esta categoria implica todas as possibilidades do homem como um ser. Na existência, Bagnano estabelece a seguinte divisão: a grupo da impossibilidade do possível, formado por Kierkegaard, Martin Heidegger, Karl Jaspers e Jean-Paul Sartre, como figuras exponenciais. B. Grupo da necessidade do possível, com Louis Lavelle, René Lessene e Gabriel Marcel. C. Grupo da possibilidade do possível, iniciado pelo próprio Bagnano. Embora o grupo constitua a área espiritualista, o existencialismo espírita se aproxima mais da posição de Bagnano, dadas as relações evidentes dessa posição com a natureza científica da conceituação existencial espírita. Tentemos uma explicação deste problema. Para o primeiro grupo, as possibilidades humanas são irrealizáveis. Para o segundo grupo, são realizáveis. E mais do que isso, necessariamente se realizam graças ao absoluto, ao transcendente que supera a existência, a aceitação dos conceitos metafísicos do ser e do valor numa perspectiva religiosa. Para o terceiro grupo, as possibilidades são o que são, ou seja, possíveis em si mesmas, de maneira que não podem tornar-se impossíveis, nem apresentar-se como necessidades. A frustração de um possível não o anula, pois ele continua como possível, da mesma maneira porque uma hipótese pode ser submetida a uma experiência negativa, mas continuar válida e posteriormente se comprovar. A posição de Bagnano representa uma síntese, uma solução dialética dos impasses em que caíram os 2 grupos anteriores, e por isso mesmo se aproxima da posição espírita. Ao mencionar a extase da filosofia espírita, estamos reconhecendo nela uma estrutura ontológica. A filosofia espírita é um ser conceptual, como todos os sistemas filosóficos, mas livre dos prejuízos do espírito de sistema, porque sua estrutura é dinâmica e aberta, sem nenhuma ossatura dogmática. Expliquemos. Os dogmas da filosofia espírita são princípios de razão e não postulados de fé, são os filamentos de uma estrutura lógica e por isso mesmo flexíveis. Assim, podemos discernir nessa estrutura as suas hipóstases ou regiões ontológicas. 1. A extase, no sentido berkeliano de relação inicial, em que o ser permanece fechado em si mesmo, é o momento em que a filosofia espírita nasce do sensível, do concreto, pelo processo científico da indução, a partir do exame dos fenômenos, o momento em que ela se fecha na existência como um ser no mundo. 2. A extase, em que ela se abre na própria indução em direção à transcendência, na formulação de seus princípios metafísicos. 3. A extase, em que ela se define como uma nova concepção do ser, uma nova
Cosmovisão que partiu de um ponto existencial terreno para abranger todo o universo. Assim, o que chamamos de existencialismo espírita é a filosofia espírita da existência, a parte dessa filosofia que encara o homem no mundo da mesma maneira que o ser aí a que se referia Heidegger. Até o aparecimento do espiritismo, o pensamento espiritualista era platônico. Admitia o pressuposto de uma realidade metafísica da qual decorria toda a realidade física. O espiritismo assumiu a posição aristotélica, buscar na realidade concreta a sua essência possível e dela partir para as induções metafísicas. O livro dos Espíritos começa com a afirmação da existência de Deus, mas já vimos que essa existência se prova na própria existência do mundo, que Deus pode ser encontrado num simples lançar de olhos sobre a natureza. Temos de figurar Kardec educador, a estudar o ser humano para poder educá-lo. Kardec magnetizador, a estudar a influência magnética do homem e entre os homens para poder conhecê-los melhor. Kardec cientista, a observar os fenômenos físicos em sessões mediúnicas e posteriormente a investigar os problemas do desprendimento espiritual durante o sono. Numa série de experimentações rigorosamente controladas, para podermos compreender a posição existencial do espiritismo na abordagem do problema do ser. Os problemas comuns das filosofias da existência são precisamente os problemas espíritas. O homem como um ser no mundo, a existência como uma forma peculiar da vivência humana, uma atualização absoluta, segundo Bolchinski, e um constante refazer-se no tempo, o ser humano como um projeto que atravessa a existência que nela aparece feito. A facticidade humana se constituindo de subjetividade, afetividade e liberdade, de maneira que o homem é um ser atirado ao mundo com o nascimento, para avançar em direção à morte, através do desespero, da angústia, da dor. As filosofias da existência procuram resolver esses problemas pela investigação fenomenológica a partir dos dados do existir, que é, na verdade, a própria vivência do mundo. Essa vivência se caracteriza pela percepção da fragilidade humana que gera o desespero e a angústia do homem. Nas correntes espiritualistas, como em Marcel, a angústia é substituída pela esperança conferida pela fé, mas essa solução metafísica não consegue repercutir nos demais pensadores. Heidegger considera o homem como ser para a morte, mas essa definição pessimista é atenuada pela sua afirmação de que o ser se completa na morte. Toda essa temática existencial está presente na filosofia espírita. Bastaria lembrarmos, por exemplo, o livro famoso de Leon Denis, um clássico do pensamento espírita e continuador da obra de Kardec, intitulado O Problema do Ser, do Destino e da Dor, para vermos como a posição existencial da filosofia espírita se entrosa na corrente existencial da atualidade. Mas o Livro dos Espíritos, contemporâneo das obras de Kierkegaard, o iniciador dessa moderna corrente filosófica, já coloca os problemas existenciais de maneira precisa, como veremos a seguir. Comecemos pelo problema da facticidade. Com o nascimento, o homem aparece feito no mundo. Sua facticidade se compõe do seu corpo e do seu psiquismo, corpo e espírito, de sua afetividade e sua liberdade, sua capacidade de percepção e seu livre-arbítrio, e esta facticidade está carregada de possíveis, das possibilidades que irão se desenvolver na existência. O homem parte, como uma flecha, do ventre materno para o berço,
deste para a vivência do mundo, atravessando a existência como um projétil, para atingir o seu alvo na morte. Numa perspectiva puramente existencial, o homem, na sua facticidade, não tem mais do que possibilidades, mas estas possibilidades vão se atualizar na existência nos limites permitidos pelas circunstâncias. Não há, portanto, uma essência no homem, considerado o homem como o existente, mas apenas possibilidades. Sartre define a essência do homem como um suspenso na sua existência, pois a essência humana vai ser elaborada através da sua vivência no mundo. Essa essência, portanto, só se completa com a morte, com o fim da existência. Isto nos lembra a imortalidade memorial do positivismo de Comte. O que o homem fez na existência é que constitui a sua essência. Com a morte, o homem se acaba e sua essência permanece no mundo como um simples fato cultural. Não obstante, a vida do homem é uma paixão inútil, um esforço constante de superação, de transcendência. O animal vive, mas o homem existe, e esse existir se caracteriza pela paixão, pelo impulso de transcendência conscientemente dirigido. Só existe o homem que segue esse impulso. É fácil compreender que as filosofias da existência, à maneira do que Kardec dizia das ciências, avançam paralelas ao espiritismo até certo ponto e depois se detêm, perplexas diante do mistério. O momento em que elas se detêm ao limiar da interexistência, esse intermúndio em que o ser se completa na morte, mas no qual se passam também fatos da mediunidade. É nesse momento que o existencialismo se transcende a si mesmo para transformar-se em interexistencialismo. A filosofia espírita da existência não se limita ao existir no mundo, como um fato simplesmente fenomênico, mas graças ao conceito de mediunidade oriundo da investigação científica objetiva e nela desenvolvido, descobre o existir no intermúndio, que os gregos já conheciam como o existir dos deuses, e descobre ainda o suceder das existências no mundo como um processo palingenésico inerente a toda a natureza, que os gregos também conheciam. Assim, a filosofia espírita, em sua extase existencial, ilumina os problemas obscuros do existencialismo. A facticidade misteriosa se explica pelo fazer anterior do ser. Através do desenvolvimento do princípio inteligente e sua projeção na existência como ser humano. Atravessando a existência como um projétil, o projeto existencial, o homem completa na morte não o seu próprio ser, mas o ser do corpo que chegou aos limites de suas possibilidades, nem a sua própria essência, mas apenas a essência de uma existência, através da vivência das experiências necessárias ao seu atualizar progressivo. Para a filosofia espírita, o corpo não é uma instância ontológica, mas uma instância existencial. Da existência material, o ser passa para a existência espiritual, mudando de instância existencial. Substitui o corpo físico pelo corpo energético do perispírito. E na existência espiritual, encontramos ainda o problema existencial da facticidade com todas as suas implicações. O espírito aparece feito no plano espiritual, dotado de um corpo que foi elaborado anteriormente, de um psiquismo que se desenvolveu na vivência mundana, com sua afetividade e sua intelectualidade. Preparadas nas existências sucessivas e consumadas na derradeira existência material, não obstante. E até por isso mesmo, a existência espiritual é uma transcendência da existência material, é o momento em que a síntese do em si e do para si, que Sartre considera impossível, se realiza no em si para si, ou seja, na existência espiritual que, para os gregos, era divina e os levava a chamar os espíritos de deuses.
Mas o conceito de mediunidade ilumina também a existência terrena, dando-lhe uma nova dimensão. O existente ou homem no mundo adquire a condição espírita de interexistente ou homem no intermúndio. O avanço das ciências psicológicas está comprovando essa realidade já demonstrada pelo Espiritismo e sustentada pela filosofia espírita. A descoberta da percepção extrasensorial provou que os rígidos limites existenciais não correspondem à realidade existencial. Há, na própria existência terrena, corporal, mundana, uma realidade psíquica superando e envolvendo a realidade puramente vital do homem, e quando Heidegger se refere ao ser no mundo como Mitsen, ser com outros, o ser social, e a mitazen, ou coexistência, vida social. Temos de acrescentar a esses dois conceitos a dimensão mediúnica das testemunhas de que falava o apóstolo Paulo, dos outros espirituais que nos envolvem e, portanto, da convivência espiritual que experimentamos através da existência. Para a filosofia espírita da existência, o existente se define pela mediunidade. Esta consiste na faculdade normal, nem sobrenatural, nem paranormal, de percepção extrasensorial e, portanto, de comunicação com os existentes do intermúndio. A dinâmica e a mecânica dessa comunicação são estudadas em O Livro dos Médiuns, que é um desenvolvimento dos problemas mediúnicos de O Livro dos Espíritos. O existente atualiza as suas possibilidades mediúnicas que lhe ampliam a consciência de si mesmo e da sua natureza existencial, através do desenvolvimento mediúnico, que não é apenas o sentar-se à mesa de sessões para receber espíritos, mas principalmente aguçar a visão espiritual, entendendo-se por visão todo o complexo da percepção extrasensorial. Esse aguçamento equivale a um transcender dos limites existenciais, pois é um liberar progressivo da percepção global do espírito, um escapar da prisão sensorial orgânica para outras dimensões da realidade. O existente, com essa atualização dos seus possíveis espirituais, torna-se um interexistente, um ser no intermúndio. Mas o intermúndio não é um conceito espacial, e sim um conceito hipostásico. Não é quantitativo, mas qualitativo. A intuição grega dos deuses se converte na realidade espírita dos espíritos e a do intermúndio espacial na realidade do intermúndio psíquico. O interexistente não é apenas intuição, nem apenas hipótese ou formulação teórica. Pelo contrário, o interexistente é uma realidade histórica, antropológica, que podemos encontrar em todos os tempos e lugares. Foram interexistentes os videntes e profetas de todas as épocas, os xanãs e pajés das tribos selvagens, os oráculos, as pitonisas, os taumaturgos de todas as religiões. São interexistentes os médiuns e os paranormais de hoje, os gênios de todas as épocas, os fundadores e propagadores de religiões. A história da filosofia oferece-nos as figuras de Sócrates, Platão, Plotino, Descartes e Bergson como interexistentes. Na história da psicologia temos o caso recente de Carl Jung. Na história política e militar, as figuras de Joana d'Arc, Abraham Lincoln, Mackenzie King, do Canadá, Lord Dowding, comandante da RAF na defesa de Londres durante a última Guerra Mundial, e assim por diante. Os casos famosos de Francisco Cândido Xavier e José Pedro de Freitas, Arigó, foram objeto de estudos numerosos, inclusive um estudo do primeiro como interexistente, publicado no livro Chico Xavier, 40 anos no mundo da mediunidade, de Roque Jacinto.
O conceito espírita de interexistente se comprova na realidade histórica e na realidade cotidiana das nossas próprias existências, quando não em nós mesmos. O problema da comunicação, que a partir de Kierkegaard o existencialismo colocou de maneira dramática, Kierkegaard rompeu o noivado porque não podia comunicar-se nem mesmo com a noiva, considerando como única forma de comunicação a do homem com Deus, o outro, segundo sua expressão. Esse problema é amplamente resolvido pela filosofia espírita da existência. A comunicação é uma categoria filosófica do espiritismo que tem amplitude cósmica. Vemos em O Livro dos Espíritos que o fluido universal é o veículo do pensamento, assim como o ar é o veículo da palavra. O homem pode comunicar-se às maiores distâncias. Daí a validade da prece, que é forma de comunicação. As experiências atuais de telepatia à distância confirmaram essa tese espírita a ponto de levarem os cientistas soviéticos, materialistas, a se empenharem nas pesquisas telepáticas. O aguçamento da visão espiritual pelo desenvolvimento mediúnico implica um problema filosófico de comportamento. A filosofia espírita da existência coloca esse problema em termos de moralidade. Opõe-se assim aos sistemas orientais de desenvolvimento artificial das faculdades psíquicas, por entender que esses sistemas perturbam o equilíbrio existencial do homem. Só a moralidade, a evolução moral do ser e, portanto, o desenvolvimento de suas potencialidades espirituais pode permitir à criatura humana o aguçamento de sua visão espiritual. Cada existência é um processo condicionado pelas anteriores e pela preparação do ser no mundo espiritual. Tem o seu plano e os seus limites, sendo estes determinados pelo grau de desenvolvimento real do ser e pelos compromissos que o ligam às circunstâncias terrenas. Qualquer tentativa de fuga a esses determinismos existenciais, o que pode ser feito em virtude do livre-arbítrio, atenta contra o equilíbrio moral do ser. Assim, a filosofia espírita da existência revela mais uma vez sua natureza de síntese do conhecimento. Coloca-se entre as posições contrárias ao hedonismo materialista ou existencialista, de um lado, e do absenteísmo religioso ou místico, de outro lado, postulando a obediência às leis naturais, o que, no caso da concepção existencial, equivale ao respeito pela existência e seus fins. Sétima cosmossociologia espírita. A filosofia espírita foi a primeira a apresentar sua concepção cosmossociológica de ordem científica. Émile Durkheim trataria mais tarde de um tipo de cosmossociologia anímica ao referir-se às cidades gregas do período arcaico, em que deuses e homens conviviam em estreita comunhão com a natureza. L'Evolution Pédagogique em France, VI, páginas 1389, e René Hubert esclarece. As cidades gregas estão ainda muito próximas de suas origens culturais para haverem rompido o complexo de interações que ligam a vida social e a vida cósmica, bem como a vida psíquica individual e a vida social. Indivíduo forma corpo com a cidade e está com o meio que a envolve. As divindades politeístas simbolizam, ao mesmo tempo, as grandes forças da natureza. Traité de Pedagogie Generale, páginas 24 e 25. Mas é no espiritismo que a cosmossociologia se define como uma realidade nova, marcando um avanço decisivo no processo do conhecimento. Não se trata apenas da relação simbólica da fase mitológica, mas de uma relação positiva que se afirma em termos concretos e se confirma na investigação científica. Os críticos e adversários do espiritismo,
que em geral o desconhecem, não vacilariam em contestar essa afirmação, recusando às pesquisas espíritas o caráter científico. Mas já agora teriam de enfrentar também as conclusões da ciência em outros campos, como o da física, onde os conceitos evoluíram para uma verdadeira parafísica, da astronomia, onde a teoria da pluralidade dos mundos habitados entrou para o domínio das possibilidades incontestáveis, da biologia, onde o problema da vida rompeu a estreiteza da concepção organocêntrica, da própria teologia, que passou a admitir, sob a influência científica, além da existência dos seres invisíveis, a possibilidade de outras humanidades planetárias, e particularmente da psicologia, que através das pesquisas parapsicológicas acabou provando cientificamente as relações humanas pela percepção extrasensorial e admitindo a existência de entidades extrafísicas. Em relação com o nosso plano, assim, as investigações espíritas e as provas que apresentam no tocante às possibilidades cosmossociológicas estão hoje referendadas pelo desenvolvimento das ciências. Negá-las e contestá-las com apoio em conceitos científicos superados é simplesmente recusar-se a aceitar as novas dimensões culturais do nosso tempo. Mas, para uma exposição metodológica do problema, devemos partir de um exame geral da cosmologia espírita, e a primeira verificação que temos a fazer é a da existência de uma cosmogonia espírita, uma teoria genética do cosmos que se enraiza na concepção bíblica. Os 3 primeiros capítulos de O Livro dos Espíritos nos apresentam essa parte cosmogônica de tipo religioso, que nem por isso, entretanto, se afasta do campo filosófico. Pelo contrário, enquadra-se perfeitamente na tradição filosófica e nas fases históricas mais recentes da filosofia. Encontramos a afirmação de que o universo foi criado por Deus no item 37 do capitão Terceira. A seguir, nos itens 38 e 39, os esclarecimentos possíveis dessa criação, que resumimos no seguinte: Deus criou o universo pela sua vontade e os mundos se formam pela condensação da matéria espalhada no espaço. Temos assim mais uma prova da natureza sintética do espiritismo, no sentido de síntese histórica segundo a teoria de Arnold Toynbee a que já nos referimos. Toda a cosmogonia bíblica se encerra nesta simples afirmação: Deus criou o universo pela sua vontade. E logo mais passamos à cosmologia científica, que começa por esse esclarecimento, hoje confirmado pela própria física nuclear. Os mundos se formam pela condensação de matéria. Daí por diante, a cosmologia espírita se desenvolve na linha puramente científica, apresentando 6 dias da criação como 6 períodos geológicos, a formação dos seres vivos como um processo evolutivo, a figura bíblica de Adão e Eva como simples alegoria, o aparecimento do homem em diversos pontos da Terra, o que determinou a variedade das raças, e o universo como um sistema de mundos habitados, de acordo com as condições específicas de cada um. Tudo isso hoje é admitido no campo das teorias científicas. O capítulo 3º se encerra com a explicação do dilúvio bíblico como uma catástrofe parcial e local, o que foi posteriormente confirmado pelas pesquisas arqueológicas de Sartales Leonard Bolley no delta do Tigre e do Eufrates. O capítulo 4º, que encerra a primeira parte de O Livro dos Espíritos, é dedicado aos problemas ontológicos que já estudamos. A segunda parte, ou livro segundo, se inicia com os problemas da origem e desenvolvimento espiritual do homem, passando, logo a seguir, ao campo da sociologia espírita, que começa no plano espiritual. Isso porque o homem é primeiramente
Espírito e o mundo espiritual é o verdadeiro, normal e primitivo, do qual deriva o mundo corporal. É assim que passamos insensivelmente da cosmogonia à cosmologia e desta à sociologia. A escala espírita, simples esquema de classificação tipológica dos espíritos, em seu processo evolutivo, que começa no item 100 do Livro dos Espíritos. É ao mesmo tempo um elemento da ontologia, da psicologia, da caracterologia e da sociologia espíritas. Podemos aplicá-las tanto aos espíritos em sua vida espiritual, quanto aos homens ou espíritos encarnados no mundo corporal. Abrem-se no capítulo 2º do livro segundo as perspectivas da sociologia espírita em toda a sua amplitude. Compreendemos então a razão de Emmanuel haver declarado em O Consolador que o Espiritismo é o iniciador da sociologia. Realmente, aquilo que podemos chamar de sociologia num sentido lato só apareceu até agora nas páginas de O Livro dos Espíritos, porque somente esse livro nos propõe toda a extensão e complexidade do fato social e, ao mesmo tempo, nos mostra que esse objeto, como queria Durkheim que ele fosse encarado, é um objeto cósmico e não apenas terreno. A sociedade humana se projeta no infinito e se desdobra em sucessivas estruturas espirituais, angélicas, arcangélicas, etc., rompendo até mesmo o conceito esferocêntrico ainda dominante em nossos dias, o da possibilidade de vida apenas em esferas planetárias, como resíduo do velho geocentrismo. Porque os espíritos vivem não somente nas existências planetárias, como a nossa, mas no espaço, ou seja, nas amplidões do infinito, em hipóstases do universo que não podemos sequer chamar de regiões, pois, na verdade, não sabemos como são, que aspecto apresentam. Assim, a sociologia espírita entranha-se na própria ordem cósmica. Um fato social terreno está ligado ao universo. Universo determinado por leis universais. É, portanto, um fato cósmico. Há duas ordens de fenômenos que nos permitem verificar esse entrosamento no próprio mundo sensorial, a palingenesia e a mediunidade. A primeira, que não é apenas reencarnação, pois não se aplica somente à vida orgânica, mostra-nos aquilo que o Livro dos Espíritos afirma constantemente. Tudo se encadeia no universo. Verificamos através dela que tudo desaparece e reaparece, ou seja, que tudo se faz, se desfaz e se refaz no eterno suceder das coisas e dos seres, como Heráclito já havia intuído, mas não em forma cíclica, em inútil e constante repetição, mas num processo de desenvolvimento regido pela lei de evolução. É o que vemos nesta admirável frase do fim do item 540 do Livro dos Espíritos. Tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. A segunda ordem fenomênica acima referida, a mediúnica, mostra-nos a unidade fundamental do universo e a sua diversidade instrumental. O fato social terreno é de ordem instrumental, ocorre no campo das relações corporais, os corpos como instrumentos do espírito. Mas esse fato é produzido pelos espíritos e regido pela lei da mediunidade, lei básica das relações espírito-matéria em todo o universo. Além disso, as leis universais de afinidade, justiça e amor estão implicadas nele e o determinam. Uma consulta ao livro 3º de O Livro dos Espíritos, dedicado ao estudo das leis morais, poderia ajudar-nos a esclarecer a natureza cósmica dos mais diversos fatos sociais terrenos.
A lei física de causa e efeito aplica-se no plano moral como lei de ação e reação, a lei kármica das religiões indianas. A lei universal da migração de espíritos, da transferência de espíritos de um mundo para outro, segundo a necessidade, projeta os antecedentes do fato social a distâncias inimagináveis. Os fins da vida social são os mesmos, no mundo espiritual e no mundo corporal. O desenvolvimento das potencialidades do espírito, a sua realização moral. A palingenesia tem verso e reverso. Nascemos e renascemos nos dois planos. As existências sucessivas são, portanto, intercaladas. A cada existência corporal sucede uma espiritual. E nessas duas existências, as relações sociais constituem formas necessárias da evolução espiritual. Na existência corporal, as relações sociais são objetivas e condicionadas ao processo de exteriorização do espírito. Na existência espiritual, as relações são subjetivas e sua interiorização condiciona o aproveitamento da experiência corporal. Exemplo: na existência corporal, a exteriorização do espírito determina a sua ligação com outros e estabelece os laços de família, que resumem os elementos de aglutinação da sociedade, os liames sociais, itens 773 a 775 de O Livro dos Espíritos. A família se constitui em célula básica da sociedade, mas os antecedentes da ligação familiar continuam a determinar ações e reações em cadeia que se manifestam nos interesses objetivos, os interesses psicológicos estudados pela psicologia comum. Na existência espiritual, a interiorização do espírito determina o confronto do seu comportamento existencial terreno com os fins da vida social, que na sua consciência estão marcados em forma de exigências morais. Esse confronto irá determinar o seu destino, as suas condições existenciais em nova encarnação. A individualização do princípio inteligente é um processo psicocêntrico. Todo o psiquismo se concentra progressivamente na formação da consciência, na definição do ser. O ser, uma vez determinado, é um ego, uma unidade psíquica, segundo vemos no item 92 de O Livro dos Espíritos, comentário de Kardec. Essa unidade, pela própria necessidade de manter-se integrada, é egocêntrica e, portanto, egoísta. A socialização é um processo de descentralização psíquica, não no sentido de desagregação, mas de expansão das potencialidades do ego, que se abre na vida social como semente ao germinar ou a flor que desabrocha. Essa a razão porque a caridade é o princípio espírita da vida social. Através dela, o homem se abre para os outros, o egoísmo se transforma em altruísmo. No plano sociológico, podemos esquematizar esse processo da seguinte maneira: o selvagem isolado é o narciso da lenda que ama a si mesmo. Esse amor, Adão gozando sozinho o paraíso, entretanto, não lhe basta. A sua insatisfação o leva à procura de um objeto exterior que é arrancado por Deus do seu próprio ser. Eva tirada da sua costela durante o sono, um sonho que se concretiza, uma potencialidade que se atualiza. Surge assim a primeira família e dela o primeiro clã. As ligações sociais se ampliam na tribo, na raça, na nação. Forma-se o primeiro organismo gregário e o egoísmo se transforma em sociocentrismo, mas desenvolve-se a civilização. Com ela, o gregarismo se transforma em sociabilidade. O indivíduo gregário se torna um ser social e as relações sociais o levam à expansão e atualização de suas potencialidades morais. O ser social atinge pouco a pouco a plenitude do ser moral.
Mais um pouco, e ele se liberta da roda paligenésica dos renascimentos, tornando-se um ser espiritual. Toda essa sequência pode ser observada na escala espírita. A sociologia espírita, abrangendo todo esse processo de desenvolvimento ontológico, pode ser dividida em duas partes: a parasociologia e a cosmosociologia. Trata-se de uma divisão puramente metodológica que tentaremos explicar da seguinte maneira: item para a sociologia é a parte da sociologia espírita que trata das relações sociais na existência corporal. Divide-se em 1. Psicossociologia anímica, estudo do processo de interação social pelas relações psíquicas de natureza anímica, funções sociais da chamada percepção extrasensorial, hoje estudada pela parapsicologia. 2. Psicossociologia mediúnica, estudo do processo de interação social pelas relações psíquicas de natureza mediúnica, funções sociais da mediunidade, ação dos espíritos sobre os homens e vice-versa, determinando mudanças nas relações sociais. Item cosmosociologia é a parte da sociologia espírita que trata das relações sociais na existência espiritual. Divide-se em 1. Metasociologia e estudo das relações sociais de ordem espiritual, que tanto se processam na vida de vigília como durante o sono, com o desprendimento do espírito e sua participação na vida espiritual ou sua atividade oculta ou ostensiva na própria vida corporal. 2. Astrosociologia, estudo das relações sociais de ordem espiritual entre os diversos mundos, migrações de espíritos, manifestações de espíritos de outros planetas na Terra e vice-versa, possibilidade da percepção anímica ou extrasensorial nas relações interplanetárias e interespaciais em geral. A parasociologia está bem exposta em O Livro dos Espíritos, nos capítulos 8º e 9º do livro 2º. A cosmosociologia se encontra nos capítulos 4º, B e 6º do livro 2º. Os capítulos X e X do mesmo livro 2º completam a cosmosociologia espírita, estudando as ocupações e missões cósmicas dos espíritos e as suas atividades telúricas na vida planetária. O Livro dos Médiuns é o compêndio básico para o estudo dos vários tipos de relações da parasociologia e da cosmosociologia. O Evangelho segundo o Espiritismo é o código moral da vida espírita e, portanto, o livro em que os princípios normativos da sociologia espírita se encontram definidos e explicados. O problema das relações interplanetárias, hoje colocado pelas pesquisas astronáuticas, figura no capitão 3º da primeira parte de O Livro dos Espíritos, itens 55 a 58, sob o título de Pluralidade dos Mundos. O astrônomo Camille Flammarion, que era médium psicógrafo e trabalhava com Kardec na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, publicou uma obra sobre o mesmo assunto. As relações astronáuticas, entretanto, só poderão efetivar-se entre mundos semelhantes quanto à densidade física de sua constituição. Na pergunta 56, o Livro dos Espíritos aborda o problema da diferença da constituição física dos diversos planetas e, consequentemente, da diferença dos organismos corporais de seus habitantes. Nada impede, entretanto, que os mundos mais diversos se comuniquem entre si pelas vias mediúnicas, pois o espírito é sempre o mesmo em toda parte. Os mundos nascem e morrem. Lemos no item 41 de O Livro dos Espíritos. Deus renova os mundos, como renova os seres vivos. A escala dos mundos nos mostra que eles evoluem.
E o item 185 desta obra esclarece: os mundos também estão submetidos à lei do progresso. Todos começaram como o vosso, por um estado inferior, e a própria Terra sofrerá uma transformação semelhante, tornando-se um paraíso terrestre quando os homens se fizerem bons. Assim, os mundos formam uma coletividade cósmica. Estão ligados entre si pela rede das leis universais, pelas incessantes comunicações dos espíritos através do cosmos, pelas migrações individuais e coletivas dos seres no processo evolutivo. O item 176 de O Livro dos Espíritos afirma: todos os mundos são solidários. A solidariedade dos mundos é uma decorrência natural da unidade e organicidade do cosmos. A concepção espírita do universo é monista. Há na Terra muitos homens em diversos graus de evolução, item 176, que nela se encontram pela primeira vez e nem por isso se diferenciam dos outros. O espírito humano é um só e tem a flexibilidade necessária para conformar-se, em cada mundo, às suas exigências e ao seu tipo específico de cultura. Dessa maneira, não há razão para os temores que certas pessoas revelam no tocante à possibilidade de criaturas de outros planetas invadirem a Terra. Na verdade, elas estão constantemente invadindo, como nós, os terrícolas, também invadimos outros mundos. A humanidade é cósmica e as leis universais equilibram a sua distribuição nos diferentes mundos. As distâncias espaciais, como antigamente as distâncias entre os continentes na Terra, só podem ser vencidas por criaturas que tenham alcançado elevado grau de evolução. As naves interplanetárias que chegarem à Terra só podem ser tripuladas por criaturas de uma civilização superior à nossa. É o nosso primarismo que nos leva a imaginar invasões interplanetárias destruidoras. À proporção que superamos os nossos conflitos na Terra, nos tornaremos mais aptos a compreender a harmonia do universo, a unidade espiritual das criaturas e a solidariedade dos mundos. Então estaremos em condições de receber os nossos irmãos de outros planetas, que poderão trazer-nos, como fazemos hoje entre os países civilizados, as contribuições de suas diferentes culturas para enriquecerem a nossa. Fim.